Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repuses da tua presença, nem retires o teu Espírito, o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Bendito Deus. Senhor, ilumina a nossa alma, o nosso coração. Nos transporta neste momento, Senhor. Se porventura alguém aqui, Senhor, que não esteja realmente aqui com a sua alma, com o seu pensamento, com o seu coração, Pai, em nome de Jesus, traz para esta palavra nesta noite, Deus, e fala a nossa alma, ilumina o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com os irmãos sobre um tema que, acredite, ele não é tão popular nos últimos tempos. E eu quero compartilhar com vocês sobre o caminho da restauração. O salmista querido começa com a petição inicial. E aqui ele usa o termo compadece-te de mim, ó Deus. E essa linguagem que o salmista se apropria está dizendo que na sua situação ele não faz jus algum ao favor que está implorando diante do Senhor. Porém o salmista ele recorre aqui, quando ele em todo o salmo vai falar sobre a misericórdia, porque ele tem em mente que mesmo não fazendo jus àquele pedido, aquela súplica, ele tem em mente que, conhecendo Deus, Deus misericordioso, gracioso, ele ainda está inserido na aliança. Sou eu e você.
Sabe aquele momento que nós passamos e nós questionamos o nosso próprio coração quando nos pegamos diante do pecado, nessa luta ferrenha? O salmista não está falando de algo pontual na sua vida. E nós vamos entender isso, muito embora contexto remoto daqui os irmãos sabem, já foi lido, lá em Samuel, 2 Samuel, capítulo 12. E é por isso que, apesar de nada merecer, Davi sabe que ele ainda pertence ao Senhor. O que nos remete justamente, irmãos, à própria figura aqui do filho pródigo, que não deixou de ser filho por ter saído de sua casa. E quando ele retorna, ele vem tomado pelo um arrependimento, e ele diz: Pai, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas eu te imploro, me faz pelo menos um dos teus servos, um jornaleiro, alguém que possa ser e ter alguma utilidade na tua casa. Arrependimento, caminho da restauração. O salmista diz que seus pecados, irmãos, os confrontam desde o amanhecer, o que é um imenso contraste, irmãos, com o ponto de vista de preocupação consigo mesmo, quando esse peca contra o Senhor, lá em 2 Samuel capítulo 11, que quando o salmista Davi, ele está lá, ele olha aquela cena, e o texto vai dizer que Betseba era uma mulher linda, maravilhosa, e ele está lá, o povo está na guerra, Davi está lá no palácio, e olha pela varanda e vê aquela cena. E como o rei de repente manda chamar aquela mulher, está com ele, depois de alguns dias aquela mulher manda um recado para Davi: não deu certo não, bobagem, estou esperando um filho teu. Davi que de imediato. Irmãos, o pecado é algo extremamente progressivo. Já pensou? O pecado é algo progressivo. Ele vai tomando amplitude no nosso coração, na nossa mente, e se nós não tomarmos cuidado, nós somos dominados por ele. E o salmista, ele cria cada vez mais, ele vai, digamos, no ditado popular, ele vai se enrolando, e aquilo vai se tornando uma bola de neve. Note que o que parece ser um simples pedido do salmista, pedido de misericórdia, aqui tem um sentido mais profundo e que transmite a figura de alguém que está preso, como que em um poço, e incapaz de ver a própria luz do dia. Esta é a figura de Davi neste salmo, nesse pedido de misericórdia. A súplica do salmista, irmãos, também vai aparecer cerca de 19 vezes nos salmos, e descreve uma reação sincera de arrependimento e pedido de socorro. Ou seja, chegou um momento na vida do salmista que ele disse: eu preciso tomar um posicionamento, não dá mais para viver dessa forma, não dá mais para brincar, como diz a música, de esconde-esconde com Deus. Há momento de tomar uma decisão. Às vezes, queridas, nossas atitudes, elas chegam a ser, ao mesmo tempo que agressiva, irracional, ela chega a ser infantil. Alguém pode se esconder da presença de Deus? Não. Eu lembro, creio que já tenho contado isso aqui. Eu lembro uma vez que, quando a Bia ainda era pequena, não sei se ela lembra disso, ela me chamou para brincar de esconde-esconde, pequenininha, e aí ela falou: você conta primeiro, papai. Eu coloquei a mão lá e comecei a contar, e eu falei para ela: quando você se esconder, você fala. E demorou um tempinho, ela: pronto, pode vir. Irmãos, quando eu abri os olhos, que eu olhei para trás, estava a Bia desse jeito.
Às vezes é assim que nós agimos com o Senhor. O Senhor está do nosso lado. E nós estamos aí. Fechamos os olhos para a sua graça. Fechamos os olhos para a sua palavra. E nós dizemos, está tudo bem. Eu consegui me esconder. A experiência de Davi foi uma experiência extremamente amarga. A súplica do salmista, irmãos, ele vai permear vários salmos. O Salmo 31, verso 9, sua súplica é para que o Senhor o livre de uma tristeza profunda pela qual ele diz está sendo consumido. O salmista pede que Yahvé seja favorável, ele estenda a mão em seu favor, mesmo ele tendo esta consciência de imerecedor. Sou eu e você. Pastor, mas qual que é o caminho, pastor, da restauração? Eu diria que em primeiro lugar, marque isso aí, nós precisamos nos arrepender. Precisa haver em nosso coração um grito de socorro, de misericórdia, e clamar em alto e bom som, não em pé, mas com os nossos joelhos desconjuntados na presença de Deus, aonde o nosso coração possa ser tomado pela uma angústia, pelo medo do terror da santidade de Deus na nossa vida. E saber que Ele reina sobre nós. Caso contrário, nós continuaremos no calabouço. Não é isso que Deus quer para mim e para a sua vida. Não é isso que Deus quer para a sua igreja. Um tempo em que as pessoas estão fazendo do púlpito, muitos estão dizendo falar em nome de Deus. Mas quando chega nesta área, para que mexer nisso? Nós estamos em um tempo que é até perigoso pensar em disciplina dentro da igreja. Porque o pecado parece que é algo que faz parte de toda a nossa cultura de conhecimento. Tome cuidado. Tome cuidado com o pecado na sua casa. Tome cuidado com o pecado na sua vida. Tome cuidado com o pecado nos seus relacionamentos. Esse grito por socorro do salmista vem acompanhado por uma importante declaração. Ele diz: eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço. Eu sei no que eu te ofendi, Senhor. Eu não posso desconsiderar isso. Eu sou culpado. A minha história revela isso. Em pecado concebeu minha mãe, eu nasci na iniquidade, é isso que ele está falando. E aqui, irmãos, tem uma grande implicação quanto ao caminho da restauração. O reconhecimento de onde se deu a nossa queda. Precisamos olhar para trás para podermos consertar aquilo que precisa ser consertado com a ajuda do Senhor. Note, Davi não fica, querido, na superfície. Ele não apenas lembra do pecado de adultério com aquela mulher, do assassinato de Urias, não, mas ele também lembra de que a sua condição, desde o seu nascimento, é de pecador. E aqui há um alerta no salmista. O salmista está dizendo: Senhor, essa é a minha natureza. Eu tenho uma natureza caída, Deus, tenha misericórdia. O pecado não é a palavra, querido, a ideia de restauração, a ideia de arrependimento não se dá por algo pontual.
Eu não fico lá na minha oração de confissão, pontuando tão somente aquele que no meu coração, no meu senso de justiça, eu achei muito ofensivo. Então, Senhor, me perdoa por isso. Não, Senhor, me perdoe, me encoraje, porque a minha natureza, ela é pecaminosa. A minha natureza é caída. E o salmista lembra isso. E ao fazer isso, ele está reconhecendo que quem foi o maior ofendido na queda. Ele olha para Adão, mas ele olha para a sua peregrinação como rei de Israel, como aquele que foi privilegiado. O Senhor o chamou. Imagina o que passa na mente, no coração de Davi. Como que dissesse a Deus: eu coloquei tudo a perder. Eu não queria isso, Deus. Você não é capaz de sustentar-se por si mesmo. Nós não somos capazes de manter um padrão acima de qualquer suspeita. É por isso que há um convite aqui, há um alerta do salmista, um pedido de clemência, de socorro. Compadece-te de mim, ó Deus. Irmãos, nós estamos vivendo os tempos em que devemos ter os joelhos desconjuntados na presença do Senhor. Devemos ter tempo mais de oração na presença do Senhor. Digo a você que eu sou de um tempo e sempre olhamos para o passado, e eu não quero aqui fazer um paralelo dizendo quem é mais crente, se for os nossos ou aqueles que estão hoje. Mas eu lembro de tempos em que a igreja chorava. Nós temos pensado na questão, em alguns, e não podemos deixar de pensar assim, de avivamento. Irmãos, eu nunca vi crente gostar tanto de avivamento. Mas por onde que começa o avivamento? Os maiores avivamentos e os grandes avivamentos da história da igreja começou com gente se derramando na presença do Deus Todo-Poderoso. E não poderia ser diferente. A restauração deve vir acompanhado por um coração que não apenas identifica o pecado, mas também reconhece quem foi o ofendido, ou seja, o Senhor. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso a expressão de Davi: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar. Se porventura, em algum momento, até aqui, passou no seu coração, esta palavra não é para mim. O salmista está dizendo desse jeito: tu és justo no teu falar. Não se trata deste miserável que está pregando para mim, para você. Se trata de que Deus é justo no seu falar e desnuda diante da sua santidade. O Senhor o chamou nesta noite para confrontar você como tem me confrontado. Note que o caminho da restauração começa a priori por um pedido de socorro ao maior ofendido. O maior ofendido é o Senhor, ou seja, ao Senhor. Quais foram os pecados de Davi, pastor, contra Deus? Ora, Davi transgrediu, ou seja, ele rebelou-se contra a vontade de Deus. Ele traiu o Senhor. O arrependimento, querido, tem a ver com a percepção, com o olhar que nós temos, com o conhecimento que nós temos, com aquilo que Deus tem nos revelado. O arrependimento é Deus inflamando o nosso coração por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito Santo, nos revelando o que de fato está de errado e o que precisa ser mudado. Por isso a maior bobagem nossa é quando nós fechamos os olhos para tudo isso.
Esta é a maior bobagem. A ideia aqui de transgredir é trair. Davi traiu o legado de Deus. Davi traiu o seu chamado. Deus o chamou, Deus o confiou, Deus o constituiu como rei de Israel. Deus deu lá, irmãos, no capítulo 11, vai falar que Deus encheu a vida de Davi com tudo aquilo que era próprio de um rei. Davi jamais poderia chegar diante de Deus e dizer, está faltando alguma coisa. Ele tinha tudo, mas tudo que Deus o deu não poderia ser diferente. Precisamos entender, precisamos atentar. O caminho da restauração é o arrependimento. Arrependimento por termos um coração obstinado, que busca constantemente uma emancipação da graça de Deus. 2, Davi perverteu-se. Este é o sentido, ou melhor dizendo, de iniquidade. Ele tornou-se alguém impiedoso, desprovido de misericórdia. Tramou contra um dos seus servos, Urias. Ele vai lá e coloca Urias, ele é acusado de assassinato. Como não bastasse ele ter cometido o pecado de adultério, agora Davi, ele cria situações para que ele pudesse justificar aquela máscara que nós costumamos ter, que o homem pecador começa a construir. Às vezes conversamos com alguns e nessa conversa nós identificamos algumas coisas. Que às vezes essa busca não é uma busca verdadeira quando nós falamos de arrependimento. Eu quero falar uma coisa para você e, por favor, não me interprete mal. Mas nem sempre alguém que busca ajuda pastoral está buscando, está confessando, está buscando uma reconciliação, está buscando um aconselhamento, está buscando ajuda no Senhor. Nem sempre. E geralmente o que identificamos é: pastor, eu vou manchar o meu brilho, eu tenho que tomar cuidado, fulano não pode saber, e agora? Quem é o pastor? Comparado ao Supremo Pastor, que conhece o nosso coração, que está olhando para baixo no nosso calabouço, está estendendo a mão de misericórdia. Quem somos nós diante desse Supremo Pastor misericordioso, que tudo pode, que tudo faz? É Ele que libera o perdão. Precisamos exercitar a prática do gritar por socorro em meio às nossas mazelas. O salmista, ele está dizendo: socorre-me, Senhor. Caminho, querido, da restauração é um pedido, é um grito por misericórdia da parte do Senhor, mas isso só será possível se você, se eu, se nós reconhecermos de fato a gravidade daquilo que temos feito contra a santidade de Deus. Davi foi levando, Davi foi procrastinando uma decisão que deveria ter tomado lá atrás. E chegou um momento que o Senhor: basta, não dá mais. Não dá mais, Davi. Não dá mais para continuar assim. Você não pode continuar desse jeito. Você precisa tomar uma decisão na sua vida quanto à sua confessionalidade. Não dá para viver em dupla identidade. Chega uma hora que nós nos revelamos
em todos os aspectos. Chega uma hora que nós dizemos quem realmente somos. Não pode ser diferente. Não adianta fazer como Adão, que pecou contra o Senhor, se escondeu atrás da folhagem e ficou lá, e a voz do Senhor soava no jardim, e Adão está lá escondido, e o Senhor repete, Adão, e Adão está lá escondido, e o tempo vai passando, chega um momento que Adão sai nu, detrás daquelas folhagens, e diz, Senhor, eu pequei. Aí você diz desse jeito, não, ele não disse não. Mas a própria atitude de Adão já coloca o seu estado de miséria. Ele não precisava falar nada, bastava olhar para ele. Deus estava o vendo. Ele já era uma ofensa ao olhar e a santidade de Deus. E Davi aqui, irmãos, de uma certa forma, está trazendo o quê? O síndrome de Adão. A diferença é que Davi não culpa Betseba, mas ele cria situações para esconder-se de sua sentença, do seu pecado. Precisamos exercitar a prática do gritar por socorro em meio às nossas mazelas. Precisamos cair de joelho diante do Senhor. Precisamos ouvir cânticos como temos ouvido. Como temos ouvido a palavra do Senhor cantada, pregada, e precisamos ficar no nosso canto, debruçado, com o nosso coração voltado para o Senhor, e trazer ao nosso coração, à nossa mente, indignidade, porque é isso que acontece para aqueles que não trilham o caminho do arrependimento, para que venha acontecer a restauração. Ou seja, arrependa-se, corra para o Senhor, peça para Ele abrir as portas desta prisão, seja ela qual for, chamado pecado. Peça para o Senhor, Ele é Deus misericordioso. Vença os seus medos, vença os seus pecados, vença. Deus é Deus de misericórdia. O caminho da restauração começa pelo arrependimento. Arrependa-se. Em segundo lugar, o caminho da restauração se dá e deve ser uma busca constante, contínua em nós. Não há um padrão. Nós não alcançaremos, enquanto aqui estivermos, um padrão tão elevado, a ponto de sentarmos e dizermos desse jeito, tá bom, tá uma maravilha, eu não tenho mais do que me preocupar. Não, não é isso. O salmista começa aqui no verso 7 com uma sequência de apelo. Ele diz, compadece-te, verso 1. Ele diz, lava-me completamente, verso 2. Verso 7, purifica-me. São expressões extremamente significativas para alguém que está sujo, que é a figura que é de alguém que está num calabouço, sabe? Aquele que há muito tempo está lá, não tomou um banho, não se limpou, aquela sujeira tomou conta dele, aquele cheiro horrível que era comparável àquelas masmorras do seu tempo. É essa figura que o salmista tem na frente. Por isso esta figura de linguagem, lava-me, purifica-me, cria em mim, não me repuse da tua presença, porque Deus repuseria, irmãos, Davi da sua presença. Pergunto para você, você gosta de estar à companhia de alguém fedido? Imagine que alguém, um morador de rua, entrasse aqui nessa noite. Eu não quero entrar aqui nessa situação, porque tem alguns que dizem que, olha, você não pode, você tem que abraçar. Então você abraça primeiro, meu querido. Você abraça primeiro. E olha que eu estou falando com vocês por experiência. Reverendo Zedequias deve lembrar da experiência que tivemos de trazer moradores de rua
para o culto, tínhamos um trabalho social e a experiência de imediato parecia muito bela, mas a igreja, quando olhava para aquela situação, como justificar? Davi está dizendo: eu estou imundo, não me repuses, não se afaste de mim, ao contrário, purifique-me, limpe-me, para que eu possa estar ao teu lado, para que este seja um bom relacionamento. Não me repuses da tua presença. Verso 11, restitui-me, livra-me dos crimes de sangue. Amados, eis aqui um apelo no qual todos nós devemos atentar quando pensamos no caminho da restauração, ou seja, uma busca constante por santificação. Precisamos que o Senhor, necessitamos que o Senhor estenda a sua mão ao nosso favor e restaure a nossa vida de santidade. Precisamos ser chegados de Deus. Precisamos saber que Deus está ao nosso lado. Precisamos ter esta consciência. E quando pensamos aqui em purificação, e ele vai usar o termo de mais alvo que a neve, e é muito interessante esta figura de linguagem. Eu não sei se você sabe, o salmista aqui, ele faz aqui um acréscimo, é algo fora do comum, para alguém que é tão limitado como nós. Quando ele diz mais alvo que a neve, eu não sei se alguém aqui sabe disso, mas você não consegue viver olhando num lugar de neve e tão somente tudo que você vê é neve. Você sabia disso, que em pouco tempo aquilo causa cegueira em você? Agora imagine, Davi está usando esta figura de linguagem para dizer: Senhor, faz-me mais alvo que a neve. Eu quero eu quero ter uma aparência, eu quero ser alguém diferente, eu quero agradar. Precisamos que o Senhor estenda a sua mão de misericórdia em nosso favor e restaure a nossa vida de santidade. O verso 7, a porta de entrada, querido, para o que vem depois. Ele apela para que o Senhor restaure o brilho, a beleza de um viver como salvo. E aqui me faz pensar, querido, que quando pensamos no caminho da restauração, nos damos conta de que quando assim não vivemos, a igreja perde o seu brilho. A comunhão da igreja perde o seu brilho, perde a beleza. E nós entramos naquilo que chamamos de no automático. Tudo vai acontecendo. Tudo se torna muito normal. A igreja de Laodiceia, uma igreja que tinha de tudo, estava muito bem, aparentemente. E a mensagem do Senhor para a igreja de Laodiceia foi: estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque eu não suporto isso. Eu não suporto a ausência de sensibilidade no meu falar. Eu não suporto a ausência de conhecimento do que falo. Esta foi a mensagem para aquela igreja insensível. Por isso a expressão do salmista, purifica-me, o qual tem o sentido de separar para. É isso que o salmista está dizendo. Me separa de novo, Senhor. Eu quero continuar. Eu quero me levantar. Eu quero fazer. Eu quero ser útil. Me separa de novo. Purifica o meu coração. Me capacita para isso, Senhor. Me ajude. Não me deixe do jeito que estou.
para o exercício da adoração a Deus, que fora prejudicado por conta do seu comportamento pecaminoso. Ou seja, a queda de Davi o comprometeu num todo. Davi precisa de um coração puro, uma mente saudável diante do Senhor e dos homens. Comprometeu sua racionalidade. Qual, irmãos, foi a exortação de Natã quando foi até Davi? Natã começa com uma história muito bela, muito linda, e Davi está lá ouvindo aquela história. E quando Natã termina, Davi de imediato, nem precisou, foi de imediato. Esse cara merece morrer. Ah, se merece. Ah, se eu pego, busca ele. Sabe o que mais, irmãos, me chama a atenção na expressão de Davi? É que Davi, muito embora ele tivesse pecado com o Senhor, ele não perdeu o senso de justiça. E o que é o senso de justiça? É a ideia de saber que está errado e de que precisa consertar algo. É essa a ideia. Nós somos assim. Quando alguém chega para nós e aponta alguns pecados, alguns defeitos, o nosso senso de justiça, ele sobressai. Mas eu digo uma coisa para você: senso de justiça não é arrependimento. Saber no que erramos não é arrependimento. Arrependimento é uma atitude, é um grito por misericórdia, é um coração compungido, é um coração derramado diante do Senhor. Isto é arrependimento. E isso deve ser uma busca constante na nossa alma, no nosso coração. Isso não é algo pontual, isso deve ser algo constante. Olha a expressão do verso 8: fazem-me ouvir júbilo de alegria, acompanhado da expressão ossos que esmagastes. Soa como um grito de urgência. Ele está dizendo: eu quero sentir, não me rejeite, Senhor, restaura a minha alma. Davi perdeu, irmãos, o prazer naquilo que era essencial, fundamental, o seu relacionamento para com Deus. A vivência como salvo. Perdeu o prazer, totalmente o prazer. E quando eu olho para o nosso tempo, antes ainda existia um orgulho de ser cristão, um orgulho santo. As pessoas dizem: eu sou crente. Mas hoje, quando as pessoas dizem desse jeito, eu sou crente, elas estão colocando geralmente o Senhor como fiador das suas falcatruas, daquilo que eles estão cometendo de errado. Eu fui levar essa semana o meu computador para fazer uma revisão, e a menina, ela não é crente. E conversando com ela, eu obviamente não me apresentei como pastor, mas aí na conversa tal, eu falei para ela, que ela viu também todo o meu material no computador, e ela falou para mim desse jeito: olha, eu tenho encarado, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu tenho ouvido algumas pessoas que chegam para mim e pedem serviço, e de imediato elas já estão automáticas, elas colocam o Senhor como fiador delas. Então elas dizem desse jeito: olha, você faz para mim aí, olha, eu sou crente, viu? Isso é vergonhoso. O caminho da restauração, querido, deve tomar toda a nossa vida, nossas atitudes. Deve ser uma busca constante lá no meu trabalho, nos meus relacionamentos familiares, nos meus relacionamentos com a igreja. O caminho da restauração deve ser algo contínuo, tomado pelo um temor, pelo um grito de socorro.
O caminho da restauração não nos permite olhar indiferente uns para com os outros, nos sentindo num grau maior, num patamar maior. Não, o caminho da restauração nos coloca em mesmo nível e nos faz olhar para o Senhor e juntos clamar pela sua misericórdia. Grito de urgência. Ele está dizendo: eu quero sentir alegria. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário. E essa expressão aqui, espírito voluntário, indica que Davi não deixou de ser o religioso. Ele não deixou de ser rei de Israel. Ele continuava lá. Ele continuava exercendo as suas funções e dizendo: está tudo bem. Essa é a ideia. Mas tudo aquilo não tinha um coração voluntário no que diz respeito a uma entrega. É o que nós fazemos aqui quanto ao dízimo. Coração voluntário, alegre, isso faz parte do meu culto. Isso faz parte da minha adoração. Isso é algo voluntário. Eu tenho prazer em todos os atos que envolvem o reino de Deus. Vida religiosa. Mas fica claro que isso trazia grande sofrimento sobre ele, porque para isso o salmista, ele nos chama justamente a atenção. Enquanto calei, Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim. O pecado tem esse caráter de destruição. Ele pesa, é levar um peso, é carregar um fardo, que muito embora aparentemente traga uma certa alegria, mas aquela alegria logo se vai e o peso cai sobre mim, sobre você, porque é a mão de Deus inflamando o nosso coração. Caminho da restauração, querido, deve sim ser buscado constantemente, assim como no verso 14, ao pedir que o Senhor o livre dos crimes de sangue, o salmista tem em mente o seu pecado de adultério, os seus erros. Ele está dizendo desse jeito: eu não quero cometer mais isso, me livra disso. Percebe que o caminho da restauração é o arrependimento, uma busca constante, e ali dizendo: olha, eu não posso continuar. Pecou? Confesse, deixe e siga o seu caminho. Eu costumo dizer que, diferente do ímpio, querido, o cristão, o pecado é tido como um acidente de percurso. Sabe quando você está andando e de repente você tropeça, ou você pega um desvio e você percebe que você está perdido e você diz: não é o caminho, eu errei, eu tenho que fazer todo o percurso de volta. Eu não sei aonde se deu a sua queda, eu não sei o que aconteceu lá atrás, mas em nome de Jesus, refaça, volte para o Senhor, clame ao Senhor nesta noite, diga: Deus, eu quero ser restaurado nesta noite, eu quero mudar, Senhor, eu não posso viver assim, eu estou cansado, ó Deus, eu estou cansado de mentira, eu estou cansado de enfado, eu estou cansado de viver numa vida que não condiz com aquilo que eu confesso. Em nome de Jesus, grite por socorro nesta noite, porque o Senhor está com as suas mãos estendidas. Deus é misericordioso e Deus quer transformar os nossos corações. Esse acréscimo feito pela salmista também nos remete, querido, ao evento do próprio Êxodo. Quando na Páscoa o Senhor diz a Moisés para que pegasse um ramo de uma planta, que nós encontramos no verso, esse acréscimo do verso 7, isopo,
pegasse essa planta, mergulhasse no sangue do cordeiro e aspergisse sobre os umbrais das portas dos israelitas, para que, quando o anjo da morte, da destruição, passasse, eles não fossem mortos. Davi tem em mente aqui, irmãos, o passado e o futuro. O passado porque o cordeiro representava a figura de Cristo. O futuro porque Cristo seria crucificado e o seu sangue foi vertido naquela cruz, por mim e por você. Salmista tem em mente o poder da purificação, do sacrifício de Cristo para a vida da igreja, para a minha vida, para a sua vida. Eis aqui, querido, um ponto extremamente importante de encorajamento. Eu olho para a cruz de Cristo e eu me vejo nela. Arrependimento, restauração, busca constante. Eu não sei quantas vezes eu e você devemos passar pela cruz de Cristo, mas uma coisa é certa: eu tenho que passar por ela. Eu tenho que ver o meu Cristo crucificado. Eu tenho que entender que foi por mim que Ele padeceu. Ele derramou o seu sangue por mim. É lá que se concretiza, é lá que está todo o propósito da minha vida, daquilo que Ele propôs para mim e para você. Se eu não passar pela cruz, dificilmente eu vou entender, ou nunca irei entender o sacrifício, a salvação, o privilégio de fazer parte do reino do Senhor. A cruz de Cristo. Por isso eu tenho que estar lá. Por isso eu tenho que passar lá. Por isso ela tem que mexer comigo. Por isso a purificação. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria. Ah, Senhor, estou cansado. Eu não tenho mais a alegria que deveria ter. Ah, irmãos, eu quero, caminhando para o final, quero dizer que, de modo geral, vez ou outra, nós encontramos gentes cansadas. Mas não estão cansadas pelo seu trabalho. Estão cansadas porque levam fardos. Estão cansadas porque decidiram por si carregar tralhas na sua bagagem. Estão cansadas porque não conseguem entender absolutamente nada do que foi feito por Ele. Estão cansadas porque fecharam os olhos para a graça, como que isso fosse possível. Deus os chamou. Em nome de Jesus, clame por restauração nesta noite. É na cruz e pela cruz que fomos restaurados. É lá, é por lá. O caminho da restauração finda na cruz, aponta para a cruz, e devemos buscar isso constantemente. Eu quero concluir chamando a sua atenção para o propósito de tudo isso. E o salmista, ele diz, Davi diz, verso 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. E aqui é a premissa maravilhosa, porque o salmista, ou seja, ele está dizendo, eu direi a eles que suas escolhas não são as melhores. Eu direi a eles que precisa haver arrependimento. Eu direi a eles que quando eu peregrinei por este caminho de obscuridade, eu caí no calabouço. Eu direi a eles que uma experiência de pecado não é a melhor opção. Eu direi a eles que há um tempo
e que há uma proposta de restauração para a vida deles, eu direi a eles que o fim é trágico. Eu direi a eles, esse é o testemunho. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Você não é capaz de testificar, de testemunhar de Cristo, se você não for tomado por uma vida de santidade. Você não é capaz de revelar a santidade de Deus quando você está sujo, imundo, desfigurado da presença de Deus. Você não é capaz. Não queira ganhar o mundo se você está se perdendo. Não fala de moralidade se você é a própria imoralidade em pessoa. Não fala de amor se você já deixou de amar faz tempo. Em nome de Jesus. Davi está dizendo, olha, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Ele está dizendo, eu cantarei ao Senhor, eu expressarei a minha alegria, eu voltarei. É isso que Davi está dizendo. Segundo lugar, eu direi a eles que o verdadeiro arrependimento passa e deve ser o anseio de todo pecador que passa pela cruz, que o Senhor não aceita outro sacrifício que não seja o de Cristo. Eu direi a eles que o Senhor não se agrada, o que nos leva à mente, irmãos, que Davi ele cumpria os ritos que fazia parte do povo de Israel. Era apresentado lá. Mas isso não aplacou a ira de Deus contra Davi. Isso não foi o bastante. Por isso Davi traz aqui a ideia de que o Senhor não se agrada de sacrifícios. Ao contrário, sacrifícios agradável a Deus, verso 17, são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Aleluia. Derrame-se diante do Senhor. Meus ritos religiosos, meu ir à igreja domingo após domingo, meu envolvimento com tantas áreas, meu desempenho, minha performance cristã, se isso não estiver primariamente, se a cruz de Cristo, seu arrependimento, se o coração derramado, compungido diante da presença do Senhor, não estiver em primeiro lugar, nada disso adianta. Há um convite aqui, há um grito de socorro. Eu quero convidar a você, juntamente comigo, a clamar, a gritar por socorro, a buscar esta restauração no Senhor. E talvez eu sei que você diga desse jeito, olha, mas pastor, eu não estou assim como Davi não. Eu e você somos pior que Davi. Costumo dizer, e tem gente que não gosta disso, quanto maior idade, maior pecador nós somos. Já parou para pensar nisso? Nós vamos nos aperfeiçoando e só a graça de Deus para nos ajudar. Em nome de Jesus, corramos para o Senhor, clamamos por misericórdia, gritamos por socorro, para que o Senhor continue derramando a sua graça em nosso favor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos anime e nos encoraje a assim agirmos, tão somente para a honra e glória do nome dEle.